Mas você falou que da Dilma pro... Os técnicos contaram que o pessoal, terra arrasada. Quando eles chegaram não tinha computador. Falando do Temer para da Dilma pro Temer. Foi briga, né? Atrito, né? Atrito. E vamos deixar o pior possível. Quando a gente chegou... Imagina, cara, os caras... eles não estão sacaneando com o cara que tá sacaneando com o país, né? Porque... Mas não é assim que se interpreta, né? Não é assim. É política, é muita. Essa questão política ela é muito carregada. Por isso que a gente não é o estilo. O político, você conversou com os políticos aqui. O cara ele fala de um jeito em prol do Brasil, ele fala de um jeito já armado. Não é a gente. E quando a gente chegou lá, era para ficar técnico, era para seguir técnico. E inicialmente a gente chega e ainda te oferece as coisas. Você não quer um jatinho? Isso é importante falar. Você não quer um jatinho? Porque as pessoas não têm essa dimensão. Como é que funciona? É a corte. E tem os cortesãos. É Versalhes, bicho. É mesmo? Quem tá no poder, tá no poder há várias e várias gerações. Passa de pai para filho, pai para filho. Tem general que o pai era general, que o avô era general, que o bisavô era general, que estava no golpe da República. Nossa! Por isso que quando eu falo lá que o Deodoro deu um golpe e traiu do Pedro II, os caras ficaram transtornados. O bisavô do Fernando Henrique falou, vamos fuzilar o Dom Pedro II. Vamos fuzilar a família real. O pai dele era general, o avô dele era... Então você tem lá cara que trabalha, que está na justiça, que está no exército, que está no governo há gerações, ou está há 20 anos, é um cara que já conhece. Ele chega e ele já tenta achar... já sabe o caminho. Veja, qualquer vendedor que trabalhou com vendas, ele olha para o cliente dele e começa a analisar. Então, Vilela, não conheço o Vilela. Estou vendo o seu relógio, estou vendo a aliança, é casado, tem uma tatuagem. Te perguntei. Acabei de fazer uma aqui, ó. Olha te aqui, perguntei. Tá até vermelhinho. Tá vermelho ainda aqui. Te perguntei um detalhe a respeito do pessoal seu que você me respondeu. Então, eu fui juntando. Antes de começar o bate-papo, não vou contar porque é pessoal. Não, pode falar o que era. Não lembro. Do pessoal. A pintura do cabelo. O pessoal diz que eu pinto o cabelo, mas é mentira. Às vezes eu acordo com o cabelo pintado, mas foi minha mulher que rolha queimada. Exatamente. Você vai fazendo uma leitura da sua contraparte para ver, identificar o que o cara quer. Claro. Eles fazem isso de saída, eles vão te testar. São duas frentes. Para ver se o cara aceita o suborno, ver se o cara aceita... Não é suborno. Era até... É legal. Era até dentro da lei. Era, mas aí, se você faz, você fica vinculado. Você fica devendo um favor. Eles te oferecem duas coisas. O processo todo de coerção de quem chega para o governo, ele é feito em duas frentes. Então você vai para lá, você se deu bem, ganhando 16 mil reais bruto. Pô, bicho, tá bom. Mas eu tenho que pagar a passagem do meu bolso de avião e eu não tive que comprar, não tinha como comprar um mês de antecedência. Eu gastei o que eu ganhei praticamente com o avião, cara. Com passagem. E depois com o advogado, enfim. Eles vêm e falam, você não quer pegar carona no jatinho que está indo para São Paulo agora? Pega aí, não vai gastar nada. Aí. Ele já vai ir. A gente falou, não. Como não? Como não? Pagar do seu bolso? A outra, vieram alertar a gente, porque tem gente boa e tem gente ruim. Gente boa falou, Abrão, isso daí é arapuca total. Você te pega, começa, eles já vão começar a te testar. A gente nem falou assim, o cara veio e ficou assustado. Não, quando falaram, a gente... Não. E aí uma das pessoas de bem... Uma pessoa que hoje a gente tem muito apreço, virou amizade e falou, não, vocês fizeram bem de não topar, não topa. Muito bem, nunca aceite porque nada isso aí é um pessoal. caminho ruim. Se você aceita na ingenuidade, ferrou, né? Não, daí eles vão gradualmente te cooptando. Quando você aceita, é estilo Versalhes, porque quem assiste aí, você chega num palácio. Chama palácio porque é um palácio. Então você tem aquelas intrigas dos nobres, eles são nobres. Intrigas palacianas. O que se considera é que quando você chega no poder ali na Brasília, não a cidade, o poder, você entrou na nobreza. Então eles falam assim, olha, bicho, vem aqui, já que você virou nobre, antes você era um camponês. Você estava lá fora, chafurdando na lama, agora você está aqui, você é nobre, meu. Agora você é Eles te dão aquela manga com babadinho. Eles usam babador, tem gente que usa babador. É mesmo? É sério, cara, é sério. É sério. E aí os caras começam a te ver o que você quer. Você quer o quê, cara? Você gosta? Que você precisa? Exato. Carro. Gosta de prostituta, mulher. Não. Tô falando isso daqui nem... Veja, isso eles não chegaram a oferecer pra gente. Pra gente, porque não passou da primeira etapa. Mas se eles sacarem que o cara quer, é o primeiro. Exato. Eles quer o carro oficial do governo, motorista, passagem, jatinho. Quando você viaja de jatinho, por exemplo, você ganha
mais pela diária, não sei o que. Ela tem um monte de... Como assim ganha mais pela diária? Quando você viaja, então você vai fazer um evento em tal lugar. Sim. Você é funcionário da presidência. Sim. Você ganha uma diária. Você ganha uma grana. Sim. Uma diária... Isso. E se for internacional, você ganha 1.000 e tanto por dia. É? Cada dia que você fica. Entendi. Mas você não paga o seu hotel. O governo paga. Às vezes paga. Eu acho que às vezes paga. Tem casos que você paga o seu hotel. E aí os caras... Na teoria, esse dinheiro seria para você pagar Na teoria, seria um dinheiro para você comer e tal. Isso. Mas você, normalmente, você viaja... E, tem almoço de evento. Pessoal, tal. Você não vai gastar com isso. Então você ganha uma grana. Ganha uma grana assim. Daí o que acontece? A gente chegou lá, não era para ganhar dinheiro. Graças a Deus, o Arthur foi advogado de grandes empresas, eu tive sucesso profissional, a gente entrou nessa realmente. A gente não é contra ganhar dinheiro, não, mas não era momento nem local. Ideológico. Né? Eu gosto de ganhar dinheiro, gosto, mas não aí, cara. Não assim. Com esqueminhas, né? Daí, não, veja, a parte do conselho. O conselho é legítimo. Conselho de empresas estatais. Vem oferecer para você. A gente não quer. Não, obrigado. Eu quero que... Você faz lá uma reunião de um conselho. Você tem o conselho da empresa. Tá. E aí o governo indica pessoas para os conselhos. Tem conselho que você ganha 40 pau, 50 pau, para fazer uma reunião por mês, ou uma reunião a cada 2 meses. Não sabia. Entendeu? Você vê? Então tem um monte de coisa que você te oferece. Isso daí está dentro da lei. Isso sempre aconteceu. Assim como o monopólio, quem conseguiu os monopólios através do BNDES, empréstimos financiados com nosso dinheiro, subsidiados no BNDES, para comprar outra empresa, com isenção tributária do projetinho passado no Congresso, e com autorização do CAD, esse monopólio, eu diria que eticamente, é totalmente ilegítimo, mas legalmente não teve corrupção. Conseguiram passar dentro da lei. Os maiores esquemas, não é o pessoal que constrói uma escola. Eu não vejo... O maior problema hoje do Brasil não é o safado que constrói a escola e some com os tijolos. O maior problema são essas famílias, essas poucas famílias que foram pinçadas, que fazem depois grandes contribuições para os institutos dos políticos, para as campanhas dos políticos. Elas pagam filósofos que vem aqui, você já recebeu alguns filósofos aqui. Esses filósofos ganham muito dinheiro fazendo palestra de final de ano para essas grandes empresas. 50 pau para fazer uma palestra. Eu já tive em grandes empresas. E tudo nessa estrutura aparentemente legítima, né? Tudo dentro da lei. Ele não vai falar mal da agenda de quem está pagando para ele, cara. Entendi. Esses caras contratam artistas para fazer propaganda dos produtos deles. Esse artista vai falar o que ele quer, ele vai se posicionar assim. Um artista de direita... ou um filósofo que queira defender uma agenda de liberdade e enfrentar os conglomerados, ele não vai ser chamado para fazer palestra no final do ano para esses conglomerados, pô. E você cria uma estrutura que legalmente é defendida, mas moralmente é podre. Hoje, os maiores problemas que acontecem no Brasil são essas poucas famílias que controlam. Eu vou dar um exemplo, não estou falando especificamente do Abílio Diniz, não estou falando mal dele. Mas, hipoteticamente, aconteceu lá no final do governo, quando a coisa já estava fazendo água, ele tentou pegar um financiamento do BNDES para comprar o Pão de Açúcar de volta com financiamento do BNDES, nosso dinheiro. E comprar o Cassino na França. Estou falando para você, assim como... Pô, mas eles compraram um monte de empresa no exterior. Você quer ver uma coisa? Fizeram um monte de projeto, um monte de coisa. A carne, tem processo nos Estados Unidos sobre carne da JBS. Tem processo lá. A compra de empresas de carne fora do Brasil com dinheiro. Com dinheiro subsidiado. E aí você vê o efeito, para quem está assistindo, né, de monopólio. Então você tem monopólio de cerveja. A gente, quando era moleque, era cerveja para todo lado, era barato. De repente começa a ter cerveja artesanal competitiva. Todo mundo aqui... Não, cerveja normal. Se você quiser abrir uma cervejaria tipo a Serpa, você não consegue, você está lascado. Então o monopolista ele reduz a oferta e com isso o preço fica mais alto. A cerveja no Brasil é muito mais alta do que seria se tivesse 15 cervejeiras. Então você viabiliza o quê? Você abriu uma cervejaria artesanal, porque senão a cerveja artesanal da cerveja normal, a diferença é muito grande. Pô, bicho, a Serpinha antigamente era uma cerveja top. Hoje em dia é a mesma coisa que as outras. Lembra da Serpa? Sim. Uma cerveja top.
ela tinha o preço, você não conseguia fazer uma artesanal para competir com a Serpa. A diferença de preço era muito grande pela qualidade. Isso acabou. Por quê? Porque a cerveja feita em massa, que eu acho que é muito ruim a cerveja hoje no Brasil, é muito cara. O que viabiliza com um pouco mais de dinheiro você comprar uma cerveja artesanal. Daí, quando começa essa cervejaria artesanal a ficar maiorzinha, o que é que eles fazem? Compram. Vão lá e compram. É isso. Onde você tem o livre mercado? O livre mercado hoje, você tem poucas áreas hoje. Tem na padaria. Você andando qualquer bairro, numa grande cidade, 4 quadras, tem uma padaria. E o padeiro não está fazendo pão porque ele gosta de você ou para justiça social, para dar emprego para o funcionário dele, ele está tendo para ter lucro. Acorda de manhãzinha, limpa as máquinas, trabalha, corre, né? Faz tudo e o pão sai, uma fornada de 15 em 15 minutos, um pãozinho barato, crocante, é um milagre isso, do livre mercado. Às 4 da manhã o cara acorda. O dia que a gente tiver o campeão nacional do pão, vai se chamar Pão Brás. O pão vai ser caro, mofado, vai faltar em um lugar, vai sobrar em outro. Exato, mas o cara vai ser bilhardário com dinheiro do BNDES. Então foi isso que aconteceu no Brasil. Em vários setores. O outro carinha lá, o que quebrou lá, né? Também que foi um dos mais ricos do mundo e depois quebrou. O Eike Batista. Eike Batista também, né? Então, onde você olha tem isso. Onde você olhar a carne, eles estavam fazendo você tem isso. na comida, no chocolate, você pega a lasanha. Uma empresa, tem 2 empresas de lasanha, lasanha congelada. Mas é a mesma empresa, cara. Só onde você olhar, pizza congelada, é tudo a mesma empresa. Onde você olhar teve isso. Então, assim, gradualmente a classe média foi sendo massacrada. Por que a classe média é massacrada? Porque o pequeno empresário, o pequeno comerciante, no passado não era tão difícil você ter um pequeno comércio, uma pequena empresa, uma pequena manufatura. A vida foi ficando mais difícil para a classe média. Cada vez está mais difícil para a classe média. E cada vez vai ficar mais difícil para a classe média. Vai ter o pobre e vai ter o Porque rico. A classe média é a base da massa que luta pela liberdade. Isso quem fala não sou eu. Aristóteles, há 2.500 anos atrás, ele analisou, eu acho que eram 300 cidades gregas que tinham, né, aquela região do Mediterrâneo, né, do Egeu e tudo, as constituições, como eram os sistemas de governo. A abordagem dele é justamente a científica, baseado em exemplos, ele analisa e depois fala. E ele falou, olha, aonde você desenvolve democracia? Onde tem classe média. Onde você tem poucos ricos e muitos pobres, ou você tem uma oligarquia que arranca o couro dos muito pobres, ou acaba tendo um demagogo, e o termo é esse mesmo, demagogo, que é o condutor do demo, que é povo, que vai capturar essa insatisfação, vai se transformar num tirano e vai tomar o poder. E ele dá o exemplo, né? Você tem um exemplo clássico, que foi a Revolução Hoplita na Grécia. A Grécia era a Revolução Hoplita de Atenas. Atenas era uma oligarquia. Tinha poucas famílias ricas que, quando vinha um invasor externo, subia no cavalo, tinha lá um monte de empregado, punha as armas e ia lutar. Só que você teve o comércio. Atenas começou a virar uma cidade muito forte de comércio, e com o comércio também artesanato, manutenção, etc. Isso tudo gerou uma classe média que podia comprar o óculo, que era o escudo, a lança, o elmo, e ir lutar. E a quantidade era muito maior, eles ficaram muito mais fortes, então eles se tornaram politicamente mais representativos, e Atenas virou uma democracia. O exemplo que virou democracia, graças ao quê? A classe média. Por isso que eu considero a análise que a Marilena Chaui fez fantástica. Fantástica pro mal, né? Pro mal, porque daí o que acontece? Ela odeia a classe média. Tem uma turma aí que fica me falando que eu sou comunista, mas sério. Então eles pegam esse trecho e falam, ele gosta da Marilena Chaui. O que ela fala mesmo? Ela fala o seguinte: eu odeio a classe média. Eu odeio a classe média. A classe média é tudo que tem de pior, porque para ela tá correta a análise. Ela identificou quem derrubou eles do poder, quem foi pra rua. Foi a classe não média. Foi o cara que tá no Bolsa Família, porque o coitado do Bolsa Família, cara, é da mão pra boca. Ele não tem internet para se informar. Ele não vai pagar uma passagem de ônibus para ir para Paulista. Ele tá sobrevivendo, né? E o rico, ele pode escolher. Você quer que a Receita Federal vá na sua empresa ou você prefere o BNDES? Você escolhe. Então o que sobra? É a classe média. Se a gente liquidar ou enfraquecer muito, diminuir muito a classe média, a gente consegue consolidar a nossa estratégia de poder totalitário. É isso, a frase dela é brilhante, cara. É brilhante. Ela cantou antes quem estava ameaçando o projeto, né, de poder dela. Exatamente. E é isso que acontece. Estatal
é contra a gente. Estatal é uma peste bubônica, por quê? Mas a gente acabou não falando por que não deu certo o lance de diminuir os ministérios, qual foi a pedra e o que aconteceu. Porque o que acontece? A hora que você desembarca, imediatamente vai aparecer um monte de gente sorridente,